Salve, gente linda! Saibam que quando brasileiros amam comida japonesa, preferem escutar K-pop no lugar de samba e até mesmo colocam em sua caipirinha vodka, isso diz respeito aos seus processos de construção de identidade. E eu, DX, professor de arte na Baixada Santista, irei mostrar por que isso parece tão comum nos dias de hoje. Aqueles aspectos que nos ligam, que nos induzem a nos identificar ou que nos sugerem um pertencimento a determinadas culturas e ou grupos étnicos, raciais, linguísticos, religiosos e também nacionais é o que convenhamos chamar de identidades culturais. Porém, com o processo de globalização, tivemos um forte impacto sobre como construímos estas identidades. Em nossa época, muitas vezes chamadas de pós-moderna, vivenciamos o multiculturalismo, onde ao invés de sermos sujeitos universais, vivemos a pluralização de culturas e até mesmo lutamos pela visibilidade de nossas diferenças, sejam elas sociais, raciais ou de gênero. Neste cenário, o foco não é mais a conciliação de todos, nem a luta por uma cultura em comum, mas as disputas entre as diferentes identidades nacionais, étnicas, sexuais ou regionais. E ao partirmos de um resgate histórico do conceito de identidade, nos deparamos com as definições do sociólogo Stuart Hall, que distinguiu em três as concepções de identidade, a saber, a do sujeito do iluminismo, sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno. Na primeira, o centro essencial do indivíduo caracterizava sua identidade. Essa concepção individualista leva a conceber a pessoa humana como um ser unificado, dotado de razão, de consciência e de ação, cujo centro, ilustrado como um núcleo interno, emergia em seu nascimento e se desenvolvia ao longo de sua existência, ainda que em essência permanecesse o mesmo. Na segunda concepção, considerada reflexo da crescente complexidade do mundo moderno, o núcleo interno do sujeito não era autônomo ou autossuficiente, ao contrário, era formado nas relações sociais, no contato com outras pessoas consideradas importantes que mediavam para o sujeito a cultura do mundo que ele ou ela habitava. Ou seja, quando nos identificamos com certos valores, tornando-os parte de nós, é como se costurássemos nossa identidade à estrutura social a qual pertencemos. Esta estabilização entre sujeitos e mundos culturais que eles habitam tornam suas relações reciprocamente unificadas. Como resultado das mudanças estruturais e institucionais do mundo moderno, as identidades tidas como estáveis e unificadas entram em colapso, sendo fragmentadas. Nesta terceira concepção, o sentimento de identidade unificada é percebido como uma construção acomodada do sujeito, pois no atual cenário assumimos temporariamente distintas identidades ao longo da vida. Nossas identificações são constantemente deslocadas devido ao fato que dentro de nós existem múltiplas identidades contraditórias, forçando caminhos para diferentes direções. Este é o resultado da multiplicação de sistemas de significação e representação cultural que nos colocam diante de uma multiplicidade de identidades possíveis. Inicialmente, uma das principais fontes de nossa identidade cultural era constituída pelas culturas nacionais às quais estamos inseridos. Ao nos definirmos como brasileiros, sabemos que essa identificação não está literalmente rubricada em nossos genes, porém falamos isso de uma forma metafórica, como se todos nós pertencêssemos a uma só família. Assim seria natural o apreço pelo futebol, novela, feijoada e demais elementos da cultura nacional brasileira. Isso não quer dizer que todos nós devemos gostar de tudo isso. Contudo, os identificamos em virtude deste universo simbólico estar ao nosso redor desde nosso nascimento. Nossa nação é nossa comunidade simbólica e é isso que nos concede sentimentos de identidade, pertencimento e lealdade. Na era pré-moderna ou em sociedades mais tradicionais, a lealdade e a identificação eram dadas à tribo, ao povo, à religião ou à região. Todavia, foram transferidas gradualmente à cultura nacional. Embora isto seja mais uma estrutura de poder do que um simples ponto de identificação simbólica. Na tentativa de identificar um vilão, chamaremos de globalização um certo complexo de processos e forças de mudança responsável por desestabilizar as identidades culturais nacionais no fim do século XX. Atuantes numa escala global, os processos deste complexo atravessam fronteiras nacionais e fazem o mundo se apresentar
estar interconectado numa nova combinação de espaço-tempo. O que agora vemos é um indivíduo libertado dos seus apoios estáveis nas estruturas tradicionais devido às transformações associadas à modernidade. A identidade, que antes era estável, foi descentrada, resultando no sujeito pós-moderno, de identidades contraditórias, inacabadas, fragmentadas, etc. As identificações globais possíveis atualmente estão sendo colocadas acima do nível da cultura nacional, chegando até a apagar as identidades nacionais para substituí-las por identidades partilhadas. Esta última, por sua vez, é resultado do consumismo global e dos fluxos culturais entre nações. Enfim, podemos pressupor que quando temos uma crise de identidade é resultado do efeito contestador e deslocador que a globalização tem sobre as identidades fechadas de uma cultura nacional. Quanto mais as culturas nacionais se encontram expostas a influências externas, maior a dificuldade em conservar as identidades intactas ou resistir aos bombardeios da infiltração cultural, proporcionados pelo crescimento do pós-moderno global e da homogeneização cultural. Entretanto, as análises dos teóricos divergem, ora dizendo que as identidades nacionais, locais e ou particularistas estão sendo reforçadas pela resistência à globalização, ora presumindo que o lugar das identidades nacionais tem sido tomado pelas identidades híbridas. E como só tratarei sobre hibridação em um próximo vídeo, agradeço a sua atenção até aqui e nos vemos em breve. Beijos, abraços e paz! E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal ativando o sino para todas as notificações.